Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham em mais essa Escola Bíblica Online, a Escola Bíblica de número 8, Um Novo Jeito de Andar, da série de lições Firmados em Cristo, estudos sobre a vida cristã em Colossenses e Filemão. Hoje, como eu já disse, lição de número 8, Um Novo Jeito de Andar. Fundamentada em Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao verso 11. Semana passada nós falamos sobre as coisas lá do alto, e essa semana, dando continuidade a esse estudo, vamos falar sobre um novo jeito de andar, um novo jeito de viver. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao verso 11, que serão os textos que iremos tratar nessa lição. Velha natureza e a nova natureza. Portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém. Vamos orar, pedir a bênção de Deus, para que tanto eu quanto vocês aí possam absorver essas verdades e gravar em nossos corações e viver de acordo com a vontade da palavra de Deus. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por esse momento que nós iremos passar aqui a aprender um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Aprender mais das coisas, Senhor, que tem feito, Senhor, tem mandado em nossa vida, Senhor, nossa maneira de viver, de estar, Senhor. Obrigado, Jesus, que Teu Espírito Santo ilumina meu coração, minha mente, assim como de todos aqueles que estão vendo esse vídeo, Senhor, acompanhando essa escola bíblica, venha aprender, venha absorver essas verdades em seu coração.
no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu já disse, lição número 8, um novo jeito de viver. Eu já li o texto base, né? Mas aqui o texto base resumido diz assim: vocês se despiram da antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendam, né, a conhecer seu Criador e se torne semelhante a Ele. Isso na nova versão transformadora, né? Nova versão transformadora. O objetivo aqui da lição é analisar as implicações éticas da nova vida em Cristo Jesus, vistas em Colossenses do capítulo 3, do verso 5 até o verso 11, e entender o desafio proposto nesse texto, né? O que esse texto nos propõe, certo? Vamos lá falar sobre uma nova maneira de viver. Na semana passada, nós estávamos estudando sobre as coisas lá do alto, né? Então, Paulo, quando ele fala, busquem as coisas lá do alto, então Paulo fala assim, fostes ressuscitados com Cristo, fostes ressuscitados com Cristo. Portanto, se fossem ressuscitados com Cristo, né? E aí ele fala sobre a nossa vida oculta em Jesus Cristo, a nossa vida guardada em Cristo Jesus, a regeneração, firmados em Cristo, que Cristo está à direita do Pai, nos guardando, nos protegendo, e nós vivemos agora por Ele e para Ele. E no verso 5, Paulo novamente retoma, portanto, né? Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, né? Se nós já vivemos uma nova vida em Jesus, nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena, ou tudo que faz parte, né, que pertence a essa natureza terrena, que pertence à antiga forma de nós vivermos, a maneira antiga de nós encararmos as realidades, a maneira de nós vivermos, nós acreditarmos, de nós nos portarmos, de nós nos relacionarmos. E aqui a lição, ela vai dividir em alguns tópicos para que nós aprendemos mais didaticamente, porque o alvo, né, é viver de acordo, né, o alvo desse estudo é nos que nós aprendemos a viver de acordo com a vontade de Deus, né, dentro desse processo de transformação, porque às vezes nós temos uma nova vida, e nós esquecemos de ter uma nova postura. Já temos todas as maneiras, né, possíveis de viver essa nova vida, mas nós não conseguimos aplicá-las em nossa vida. Os tópicos aqui da lição, nós vamos trabalhar primeiro a natureza transformada, né? Natureza transformada, a nossa natureza renovada, e depois as nossas intenções também transformadas, né? Não só a nossa, assim como a nossa natureza foi transformada, as nossas intenções vão ser transformadas e as nossas relações também serão transformadas, né? Então, quando Paulo fala que nós ressuscitamos com Cristo, que nós já morremos com Cristo, nós já ressuscitamos com Cristo, nós já estamos lá do alto, buscar as coisas lá do alto, ele vai fazer esse contraste entre a nossa velha natureza e a nossa nova natureza. Então, Paulo vai usar aqui algumas figuras, né, para refletir, para mostrar como funciona essas coisas, né? O que é isso, né? Essa nova natureza, como é que vai mostrar essa transformação em nossa vida através do Evangelho. Então, Paulo fala sobre a morte, né? A morte, ele fala que nós morremos para as coisas do mundo, né? Se nós já morremos para as coisas de Cristo, nós, para as coisas do mundo, vivemos para Cristo, nós temos que morrer. Então, a primeira figura que ele usa é dramática, né? Morrer, que é um rompimento radical, para as práticas do mundo, uma coisa forte, muito forte, uma linguagem muito forte. E aí Paulo fala assim façam morrer o que pertence à natureza terrena de vocês. Não pertence mais à nova vida em vocês, mas pertence à nova natureza. Não mais está ligado a nós. Lembro de Santo Agostinho,
quando ele vivia na sua perversidade, né? E depois quando ele se converteu, tem uma história assim que ele estava na casa dele e uma mulher, né, meretriz, ficava chamando ele: Agostinho, eu estou aqui. Agostinho, eu estou aqui. E ele respondia: mas Agostinho não está mais aqui. Agostinho agora era uma nova pessoa, uma nova criatura, ele era transformado, ele não era mais chamado, né? A natureza dele terrena não mais dominava a vida dele para ele ir atrás dessas perversões. Então, assim, façamos morrer a nossa natureza terrena. Então, Paulo sempre vai usar aqui a figura dramática do morrer, né? Morrer para as coisas realmente terríveis, né? As coisas que nós vamos falar daqui a pouquinho, as coisas que nos afastam do Criador. Porque no verso 1 ele fala que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Nós somos ressuscitados porque primeiro houve um morrer, né? E se nós já morremos, já fomos ressuscitados para sairmos dessa velha natureza, já fomos transportados do império das trevas para o reino da luz, do mundo caído para o mundo já que está sendo restaurado. Nós devemos fazer o quê? Morrer para essas paixões mundanas. Então a primeira figura de linguagem que Paulo fala assim forte que é o morrer, né? Em outra, o que ele está dizendo? Morremos com Cristo, por isso temos forças para andar em novidade de vida e fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, se nós morremos com Cristo, é o que diz no verso 23. Porque vocês, no verso 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque vocês morreram e a vida de vocês não mais está aqui. Então vocês têm força agora para andar nessa nova natureza, nesse rompimento, né? Então o Paulo fala assim lá em Romanos que nós devemos nos considerar mortos para os pecados, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Para essa situação, para essas coisas que nós vamos falar agora, aquilo que nós devemos morrer, nós morremos, estamos desligados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, porque nós morremos para o mundo e vivamos para Cristo. E a outra parte, a outra figura que Paulo se refere sobre essa nova natureza, essa transformação, a outra era morte e ressurreição, né? Morte para a velha natureza. A segunda figura que ele vai falar aqui é sobre vestir e se despir e se vestir, né? Despir e se vestir. Ele fala assim, que vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas, né? É o verso 9, 10, ele fala assim, ó. Deixa eu ler aqui na minha versão. Não mintam mais uns aos outros, nós vamos trabalhar assim. Uma vez que vocês despiram da natureza com suas práticas. Se eu tirei aquela roupa antiga, aquela nova, que demonstrava uma coisa ruim, né? Se nós, essa natureza, esse velho homem, e as práticas, não, ali não era só o meu vestimento, mas as próprias práticas que estavam ligadas àquela natureza antiga. Ele fala assim, da velha natureza com suas práticas. E ele fala assim, e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Né? Então ele fala, tirar a vestimenta antiga, tirar a roupa suja e tudo aquilo que veio com ela, tudo aquilo que está relacionado a ela, tirar, né? Aí até para vir a nova natureza, e vestir-se de Cristo, né? Vestir-se de Cristo, né? Que se renova para o pleno conhecimento de Deus, né? Para nos tornarmos a imagem daquele que nos criou, né? Então, as roupas antigas relacionadas ao pecado, né? Aos antigos comportamentos, às práticas, né? Como o filho pródigo no seu retorno para o pai, o pai fala assim, tragam roupas limpas, né? Tragam roupas novas, vistam, tira esses trapos imundos e ponha uma roupa nova nele, né? Põe uma roupa nova, essa roupa manchada do pecado, tira essa roupa e transforme ele, né? E roupas novas
para representar, que representam a criatura nova, né? Então nós devemos ter um novo jeito de andar, um novo comportamento. Nós temos que estar revestido de Cristo, como se Jesus fosse o nosso padrão de todas as coisas, né? E não mais a velha natureza, porque Jesus, né, é a nova natureza, um novo Adão, que é o padrão para que nós possamos viver. Assim que nós temos a nossa nova natureza em nós, através da ressurreição em Cristo Jesus, de roupas novas, né, de nos purificar dos nossos pecados, as nossas intenções, as nossas aspirações, vamos trazer implicações éticas profundas para a nossa vida, na questão de nós eliminarmos certas inclinações carnais que nós podemos ter, né? Então, Paulo vai citar 5 pecados graves que devem ser eliminados, né? Ele fala aqui, portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que pertence à natureza terrena? Ele vai falar aqui, o que pertence à natureza terrena é a imoralidade sexual pertence à natureza terrena, né? É o primeiro pecado que ele cita aqui, né? Ele, na minha versão está imoralidade sexual, mas em algumas versões vem como prostituição. Trata-se de uma prática sexual desalinhada à visão divina. Uma prática sexual desalinhada com a visão divina, com aquilo para que Deus criou o ser humano. Homem e mulher, né? Relacionamento do casal, na prática sexual debaixo do casamento, da bênção do Senhor. Isso aí, né? Então, prática sexual desalinhada com a visão de Deus. Qualquer prática sexual desalinhada com a visão de Deus deve ser deixado. Antes da conversão, antes de morrer para o pecado, morrer para o mundo, poderia ter essas coisas. Mas agora, isso tem que ser tirado da vida, da prática daquele que se revestiu de novo. Ele tem uma nova as intenções dele estão focadas em Cristo, na maneira, né, na estrutura e na direção que Deus deu para o casamento, homem e mulher, né? Homem e mulher. E qualquer realização sexual fora disso é um desalinhamento, Deus considera como prostituição. E depois Paulo fala sobre a impureza, depois que ele falar das paixões, da imoralidade sexual, e falar impureza. O que seria essa impureza? Trata-se de uma idealização impura no coração a respeito do prazer. O prazer por si mesmo, né? Pode ser uma referência, né? Assim como a lição, a uma vida libertina, né? Uma vida libertina, uma vida onde o prazer está acima de tudo e não importa, a pessoa não se importa em se sujar, em se manchar, seu corpo, sua mente, suas experiências, com todas as coisas impuras possíveis, né? E em terceiro lugar, Paulo fala sobre paixões lascívias, né? Na minha versão vai dizer assim, paixões. Na minha versão está só paixões, mas em algumas versões fala paixão lascívia, né? Que quer dizer, é um impulso descontrolado. Uma paixão lascívia é um impulso descontrolado, onde a pessoa ela não descansa até ter satisfeito esse impulso que vai em direção para total depravação, total desalinhamento com a vontade de Deus. E em quarto lugar, Paulo vai falar sobre o desejo maligno. Ele fala assim, imoralidade sexual, impureza, paixões, mau desejo, né? Maus desejos, que a quarta, que é o desejo maligno, maus desejos, desejo maligno, né? Um desejo intenso e pervertido, né? Um desejo intenso e pervertido. Paulo qualifica como maligno, porque são desejos que são perturbados, né? Desejos perturbados, desejos que não levam para longe de Deus, né? Longe de todas as coisas de Deus, que perturba toda a estrutura do ser humano. E em quinto lugar, Paulo vai mencionar a avareza. E ele vai relacionar a avareza
com a idolatria. A idolatria, né, que leva as pessoas a um mau desejo, está ligado até todas essas questões sexual, essa idolatria, que é a pessoa se colocar como o Deus, o dinheiro, o seu Deus, né, obter maior riqueza possível, o Deus Mamon na sua vida. Então, primeiro, esses 5 pecados que devem ser afastados, que é impureza, né? Impureza, deixa eu ler aqui. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que a idolatria a pessoa recebe. Ela vem de ser um canal da bênção de Deus. Deus abençoa ela para que ela abençoe outras pessoas, mas tudo que ela recebe, ela retém para ela, porque ela tem aquela riqueza como o ídolo dela. Ela não quer, ela não compartilha aquelas coisas, né? Essa parte aqui da questão da avareza, né? Da avareza. O dinheiro tornou-se o seu Deus, né? Idolatria. E as mudanças de vida, né, as mudanças das intenções, elas têm que ser transformadas, né? Elas têm que ser transformadas. Tem que transformar a identidade. Se nós somos pessoas de Cristo, né? Se nós somos pessoas de Cristo, nós temos que ter uma nova identidade. Não podemos mais ficar com essas intenções deturpadas, né? Nós devemos ter uma nova identidade em Cristo. Nós nos vestimos de Cristo, nós não podemos mais ser o quê? Levado pelos desejos da carne. Se nós nos revistamos de Cristo, nos revestimos de Cristo, tiramos as roupas antigas, as roupas da carnalidade, e nos revestimos de Cristo, que em outro lugar Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, então as nossas intenções têm que ser as intenções de Cristo. Amar aquilo que Cristo amou e detestar aquilo que Cristo detestou. Então, primeiro, nós temos que ter uma transformação da nossa identidade que vai dar direção para a nossa vida e não mais os desejos da nossa carne. É Cristo que vai dar a direção e não os desejos da nossa carne. E depois de nós mudarmos as nossas intenções, os nossos propósitos, né? E nossos propósitos. Não só nossas intenções e a transformação do nosso propósito. Em Cristo Jesus, o nosso propósito, as nossas direções, elas têm que morrer. Se nós tivermos várias, elas têm que morrer para dar um único só propósito, que é conhecer a Cristo. Nós devemos conhecer a Cristo, né? Se nós não conhecermos a Jesus, se nós não nos aplicarmos a conhecermos quem é Jesus e sabemos como Ele é e andar como Ele anda, nós não poderemos existirmos como cristãos. Nós vamos continuar na velha natureza. Então, assim que a nossa natureza é transformada, nós morremos para o mundo, morremos para a nossa natureza e vamos fazer com que essas coisas na nossa vida também morram, e assim nós nos revestimos de Cristo. As nossas intenções, os nossos propósitos também devem ser renovados, e nós devemos estar com Cristo em nossas mentes para nós sermos guiados e levados por Ele, e não pelas nossas paixões, né? Pelas nossas imprudências, por aquilo que nos atrai. E aí vai acontecer o quê? Nós teremos também o quê? As nossas relações também serão transformadas, né? Antes da conversão, nós teríamos alguns aspectos negativos que nós devemos tirar a partir da nossa conversão. E nós temos agora que verificar quais barreiras, né, que estão vinculadas a esses pecados que atrapalham as nossas relações com as pessoas. Então, nós temos algumas coisas relacionadas aos nossos temperamentos, às nossas maneiras de nos relacionarmos. Lembra que é um processo. A nova natureza em Cristo, uma natureza transformada, ela vai mudar as nossas intenções, os nossos propósitos, e vai mudar as nossas relações, as nossas relações com as pessoas. Primeiramente, em relação ao nosso temperamento. Não vai ter aquilo de um cristão falar, eu sou assim mesmo, eu sou convertido, mas essa é a minha natureza, é o meu temperamento, é dessa maneira que eu ajo, né? Nós vamos ver.
a nossa natureza, nas nossas relações, a nossa natureza transformada nas nossas relações referente ao nosso temperamento. Então, Paulo vai fazer uma lista aqui de algumas coisas que nós devemos deixar. Ele fala assim, deixa eu só ler aqui com os irmãos, no verso 3, capítulo 3, 8 a 10, ele fala assim: agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Quais coisas nós devemos abandonar? Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Se nós já morremos em Cristo, nós temos uma nova natureza, se nós deixamos todas aquelas paixões terrenas, se nós agora temos um propósito novo com Deus, nós devemos deixar algumas coisas relacionadas ao nosso temperamento. Primeiro, a ira. A ira. Nós não podemos mais ficar irados, né? Irados uns com os outros, né? Deixa eu ver aqui. Ira, uma emoção violenta, né? Uma emoção violenta. Temperamento explosivo que arde como fogo, é passageiro, mas pode causar muitos danos. Qualquer coisinha a pessoa explode com todo mundo, a pessoa sem pensar nas consequências. Ela está lá, de repente está brigando, está xingando, está gritando com as pessoas, porque ela explode em ira. Isso que Paulo falou, que essa nova natureza, se nós já... nós agora temos que abandonar essas coisas. Que coisa? A ira. E ele fala que nós devemos também abandonar a indignação. Nesse mundo é muito fácil nós ficarmos indignados com certas coisas, né? Com certas coisas, com o que acontece, com certas injustiças. Mas essa indignação pode ser uma indignação que não vai ser bom para a nossa alma, não vai ser bom para o nosso espírito, não vai ser bom para os nossos relacionamentos. Então, o autor da lição coloca uma ira potencializada, uma ira, né, muito forte em nossa vida. E depois ele fala sobre a maldade. Nós devemos abandonar a ira, a indignação, a maldade, né? Às vezes nós temos maldade no coração, nós praticamos maldade contra as pessoas, né? As pessoas se alegram com o prejuízo dos outros, com o fracasso das outras pessoas. Então as pessoas, ela se entristece quando uma outra pessoa é bem sucedida, e ela se alegra quando aquela pessoa é mal sucedida. Dentro de um projeto da vida daquela pessoa, se aquela pessoa dá mal, você fica feliz. Olha lá, ainda bem que ela não se deu bem. Então ele fala maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, né? Maledicência, blasfêmia, linguagem obscena no falar. São coisas que nós falamos contra as pessoas para detonar a vida das pessoas, né? Detonar a vida das pessoas. Isso aqui tem a ver o quê? Já não com o pecado do temperamento, mas já com o pecado da língua. Aqui Paulo divide, né? Da nossa externalização de alguns momentos, de algum momento de fúria, né? Que é a nossa ira, a nossa indignação e a nossa maldade, em forma de nós nos relacionarmos com a pessoa dentro do nosso temperamento. E aqui ele fala alguns pecados relacionados à língua, né? Na minha versão fala blasfêmia, mas aqui na lição fala maledicência. Aquela maledicência que destrói a harmonia, né? Você gosta de falar das pessoas, você gosta de falar palavras negativas, difamatórias. Tem pessoas assim que ele não pode ver uma pessoa que já começa a falar mal do outro, né? Ou tudo que ele vai falar a seu respeito, ele vai sempre procurar achar um defeitinho, algo para te colocar lá embaixo, porque ele acha que ele sente prazer em que você fique abaixo dele. E a linguagem obscena, né? A linguagem obscena, imoral, que destrói a capacidade de enxergar o sagrado no outro, né? Aquelas conversas que levam sempre nós a podemos até pensar em visões, né, ruins das coisas, da imoralidade sexual, não começam a contar piada suja, conversa suja. Hoje, muitas vezes, as pessoas, ao invés de elogiar, as pessoas já cumprimentam falando palavrão, né? As pessoas já cumprimentam falando qualquer coisa, é um palavrão. Gostam de falar palavrão, fala palavrão como se fosse a coisa mais bonita do mundo falar aquele palavrão. E a outra é a mentira, contar mentira a respeito das pessoas, né?
Porque nessa vida, sim, em cristão, aqui fala que Jesus, né, ou Deus, em Jesus Cristo, ao fazer nos tornar nova criatura, nos tornar outras pessoas, né, nos livrar da natureza terrena, nos fazer morrer para a natureza terrena e nos ressuscitar com Ele, e nos deu uma roupa, uma nova maneira de viver, nos revestidos de Cristo, né, onde não pode haver grego, judeu, né, nem circunciso. Aqui, quando fala sobre essa imagem que se renovou, né, se nós deixamos todas as maledicências, todas essas coisas ruins, né, todas essas práticas, e se nós nos revestimos da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, nós devemos ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Geralmente, dentro dos preconceitos sociais, dos preconceitos culturais, as pessoas podem ver, né, olhar para uma pessoa mais culta, menos culta, ou aqui fala até em circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, e você ter um preconceito contra aquela pessoa, né, zombar. Mas Paulo fala que todas essas pessoas, em todas elas Cristo está. Cristo é tudo, está em todos. Todos aqueles que, não importa a raça, não importa a condição social, aqueles que estão em Cristo, que são uma nova criatura, eles devem ser tratados com todo o nosso respeito. Não só eles, mas outras pessoas também, mas principalmente esses. E nós não devemos olhar para um irmão que seja diferente, para um irmão que seja de outra estirpe, outra condição social, e achar ele como inferior ou como motivo para nós falarmos dele. Porque Cristo vive em todos, né? Conforme a nova versão transformadora. Então agora, se nós temos já uma nova vida em Cristo, enquanto andamos com Jesus Cristo, nós temos que vigiar nossas intenções. Vigiar nossas intenções. Pensar. Aquilo que eu estou falando, essa minha intenção, ela é pura? Essa minha intenção, ela está de acordo com a vontade de Jesus? Jesus pensaria essas coisas? Jesus agiria dessas coisas? Como é que eu vou saber disso, irmãos? Estudando a palavra de Deus. Oração, né? Oração, santificação. Vai te ajudar você, e muita leitura da palavra de Deus vai ajudar você a pensar como nós podemos purificar o nosso coração. Jesus já falou que a boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Se nós alimentarmos nosso coração com todas essas más intenções, se nós deixarmos que a nossa natureza terrena fale, se nós deixarmos que os nossos preconceitos nos molde aos nossos relacionamentos, então nós não estaremos andando como Jesus gostaria que nós andássemos. Então, enquanto nós andamos com Jesus, enquanto nós devemos vigiar as nossas intenções. E, enquanto andamos com Jesus, nós devemos cuidar dos nossos relacionamentos. Relacionar com todas as pessoas com amor, né? Com mansidão, ajudando as pessoas, levando as pessoas a conhecer a Jesus ou a crescer em Jesus. A conhecer ou a crescer, né? Evangelizando, levando a palavra de Deus, mudando seus pensamentos, né? Mudando suas atitudes para que você seja um exemplo para essa pessoa. Então Deus nos chama hoje para cuidar uns dos outros, né? Para melhorar nossos relacionamentos uns com os outros, para que nós sejamos um padrão para essa humanidade. Então o nosso desafio essa semana é nós darmos uma olhada, fazemos uma lista de nossos pecados. Fazemos uma lista daqueles pecados que Paulo falou para que nós abandonemos. E vamos verificar, nós estamos focados ainda nesses pecados? Essas coisas ainda permeiam nossos pensamentos, permeiam nossas atitudes, permeiam nossos relacionamentos? Se nós devemos pedir a Deus para que tire isso de nós. Nós devemos vigiar e buscar desenvolver virtudes que combatam esses pecados, combatam esses vícios, combatam isso da natureza terrena. Nós devemos buscar isso, nós devemos nos desvestir dessa velha natureza
e ter um novo comportamento em Jesus Cristo. Chegamos assim ao final da lição. Na semana que vem nós vamos nos encontrar aqui para a lição de número 9, que é uma continuidade dos nossos relacionamentos, que vai falar de uma vida comunitária, Vamos então agradecer a Deus por esses momentos que nós passamos juntos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, nós passamos na Tua presença, aprendendo um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. Eu sei, Senhor, que nós somos fracos, Senhor, em nossos relacionamentos, uns com os outros, nós pedimos pecados por isso, Senhor. Que nós nos livramos da ira, da maldade, da maledicência, Senhor. Que nós nos livramos, Senhor, de tudo aquilo que não é do agrado, Senhor, nos nossos relacionamentos contigo e também nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. No nome de Jesus, nós pedimos tudo isso. Amém, amém. Até a próxima, esperamos você no próximo vídeo dessa Escola Bíblica. Amém, amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.